Olá pessoal, bem-vindos a mais um Certo e Fixação, onde nós observamos algumas questões de provas de certificação de redes e fornecemos as nossas respostas e explicamos o porquê delas. A questão em voga aqui diz respeito a uma captura de pacotes, feita por algum software do tipo Wireshark. E na questão, o enunciado da questão pede para que nós nos refiramos a a captura, e aqui ele fala que o administrador tem capturado 3 pacotes na rede, capturou 3 pacotes na rede. Qual declaração relativa aos pacotes capturados está incorreta? E aí a gente tem que, nós temos que prestar atenção nessa palavra aqui, ó, incorreta, porque nós vamos marcar a declaração incorreta. As declarações corretas nós não vamos marcar, tudo bem? Então vamos analisar cada uma delas. A primeira delas diz que estes pacotes representam um processo three-way handshake do TCP, né? Estes pacotes aqui, acho que esse this deveria ser those ou these, mas nós não estamos aqui para avaliar gramática, né? E se você observar, o que a gente tem nessa captura aqui? A gente tem aqui alguns campos, ó: origem, destino, protocolo e informações. Então nós temos aqui o endereço IP de origem, né, de qual máquina partiram esses pacotes, para ou quais máquinas os pacotes são destinados e sobre o que são esses pacotes. Então são pacotes, são segmentos TCP. E aqui em info nós temos informações alusivas àquele protocolo, no caso aqui ao TCP. Então se você observar esses campos aqui que estão entre colchetes, essas são algumas das flags que o TCP possui. Então a gente tem o primeiro segmento com a flag SYN, o segundo segmento com as flags SYN e ACK levantadas e o terceiro segmento com a flag ACK levantada. Esse padrão aqui de flags é justamente o que define o processo de abertura de conexão, que é chamado de three-way handshake. Então, esse padrão aqui nos leva a concluir que esses segmentos aqui são segmentos que são utilizados para abrir uma conexão TCP, né? Então, se você olhar aqui para essa figurinha, você vê que o padrão de uma abertura de conexão TCP é justamente um segmento com a flag SYN levantada. Esse segmento é respondido por um outro segmento com as flags SYN e ACK levantadas e um terceiro segmento é enviado com a flag ACK levantada, né? Então são os pacotes SYN, SYNACK e ACK. Isso aqui é o comportamento de uma abertura de conexão TCP, né? Então é o processo de three-way handshake, aperto de mão de 3 vias. Então essa declaração aqui ela está correta. Se ela está correta, eu não vou marcá-la. Então vamos observar a próxima. A próxima diz que 10.0.12.1 é o servidor Telnet, enquanto que 10.0.12.2 é o cliente Telnet. Então a gente tem aqui o Telnet. Veja, o que acontece? Muitos os programas que capturam pacotes, eles tipicamente, quando se está usando um número de porta bem conhecido, eles, em vez de colocarem o número aqui da porta, eles colocam o protocolo que normalmente está relacionado àquela porta. Então, no caso aqui, é o protocolo Telnet, tá certo? Nós sabemos que a porta que o servidor Telnet ele utiliza, TCP, é a porta 23. Então, com base nessa captura aqui, a gente pode montar uma figurinha que é essa daqui,
Então, o que que acontece? A gente tem aqui na máquina 10.0.12.1, nós temos aqui um processo que ele faz com que haja a abertura de uma conexão TCP dessa máquina, a 10.0.12.1, com essa outra máquina, a 10.0.12.2. Tá certo? Perfeito. Então veja, esse processo que está executando nessa máquina aqui, ele está utilizando a porta 50.190, essa daqui. E um outro processo que está nessa outra máquina aqui, ela está utilizando, esse processo está utilizando a porta que é identificada aqui por esse telnet, que é a porta 23. Então, pelo fato de você ter um processo aqui nessa máquina que está associado à porta telnet, a gente pode concluir que esse processo é o processo servidor. Tá certo? O processo que está executando nessa máquina aqui, que associa-se à porta telnet ou 23, né, do TCP, é o servidor telnet. Então, esse cara aqui, o cara que executa, o processo que executa na máquina 10.0.12.1, é o processo cliente telnet. E aí, essa declaração, ela inverte as coisas, ela está incorreta. Por quê? Porque 10.0.12.1, ele não é o servidor telnet. 10.0.12.1, ele é, melhor falando, ele executa o cliente telnet. Tá certo? Quem executa o servidor telnet é a máquina que é identificada por 10.0.12.2. Então, esta declaração, ela está incorreta. Então, esta declaração é ela que tem que ser marcada. Tá certo? A nossa questão terminaria por aqui, mas vamos analisar as outras duas alternativas. A próxima alternativa diz que os 3 pacotes contêm nenhum dado de aplicação. Veja, além das portas e das flags, eu tenho aqui outros parâmetros nesse campo que fazem parte desse campo info, né? Então tem o número de sequência, tem o número de reconhecimento, tem o tamanho de janela, tenho opções de tamanho máximo de segmento, do campo de dados de segmento, melhor falando. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é esse parâmetro aqui, ó, len. Esse parâmetro, ele é, na verdade, uma abreviação de length, que seria o tamanho do campo de dados do segmento, de cada um desses segmentos. E o tamanho do campo de dados de cada um desses segmentos, como vocês estão bem vendo aqui, é igual a 0. Isso é uma indicação de que esses pacotes eles não carregam dados de aplicação. Como, aliás, é típico de pacotes que são utilizados, de segmentos que são utilizados no processo de abertura de conexão, né, no three-way handshake. Então, essa declaração ela está correta. Portanto, nós não a marcaríamos de maneira nenhuma. Vamos observar aqui a quarta e última alternativa. 10.0.12.1 utiliza a porta 50.190 para construir a conexão telnet. Exatamente, né? A partir dessa captura, a gente já derivou aqui uma figura em que a gente tem esse processo aqui, que agora nós, né, há pouco nós categorizamos como cliente, e esse cliente ele usa aqui essa porta 50.190. Essa porta aqui, ela é uma porta que ela é escolhida aleatoriamente, diferentemente dessa porta aqui, a 23. O servidor telnet, ele se associa
a essa porta, obrigatoriamente a essa porta, a porta 23. Mas o cliente ele pode usar qualquer número de portas escolhido aleatoriamente, sendo maior do que a 1023, né? Até 65.535, para ele iniciar o processo de abertura de conexão e até se comunicar com um servidor Telnet. Perfeito? Então, de fato, o processo aqui na máquina 10.012.1 utiliza a porta 50.190. Está corretíssimo. Nós não marcaríamos essa alternativa de maneira alguma. Tá certo? Então, bem simples essa questão, né? A gente deriva essas figuras a partir dela. E, bom, não havendo mais nada a comentar, só me resta agradecer a audiência e desejar um até breve. Grande abraço.